Nós agradecemos ao nosso Deus por mais esse tempo que vamos estar juntos na sua palavra e já pedindo ao Senhor Deus, assim como foi orado, né, que as palavras que eu vou dizer aqui, elas não são minhas. Então, se eu falar errado, que o Espírito Santo corrija no coração de vocês. Eu vou tentar falar o certo, mas se por acaso eu deslizar, assim, nós somos seres humanos, eles interpretam de outro jeito, né? Que o Senhor esteja... Tenho certeza que o Senhor Deus vai fazer isso no coração de vocês. Ele vai passar a mensagem correta no seu coração. Mas nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. Eu queria mandar um abraço para o Toninho, né? Que faz tempo que eu não vejo ele. E vocês disseram aí que ele não estava muito bem, que agora está melhorando, né? Então, eu queria mandar um abraço para o Toninho. Tá bom? Muito bem. Então, irmãos, nós estamos hoje na parábola do fermento. É Mateus 13, 33. É um versículo só. Você fala, Zé, que você vai pregar num versículo? Bom, eu vou fazer outras menções de outros textos sagrados, mas esta é a parábola próxima que está na série nossa de parábolas de Mateus 13, e ela é a parábola do fermento. Vamos ler? Como eu já pedi para os irmãos, a gente não vai colocar a leitura aí, infelizmente, porque eu gosto quando coloca a leitura, senão eu tenho que ficar trocando de dispositivo aqui toda hora e eu não consigo ficar fazendo isso aqui, vai demorar. Então, eu faço a leitura daqui e os irmãos leem daí nas suas casas mesmo, né? Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Simples, né? Dá para lembrar assim após a leitura. Uma mulher que pegou o fermento, colocou numa massa e colocou lá dentro e deixou até que tudo fosse levedado. Não é interessante falar por que o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola? Por que ela quer dizer? Nós vamos chegar lá. Eu espero no Senhor que no final vocês tenham entendido essa parábola, né? Lembrando que nós, então, temos 8 parábolas em Mateus 13, do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor, da rede de peixes e do pai de família. São 4 e 4. E nós estamos, então, agora no fermento. E, havendo possibilidade, Deus assim permitindo, e os irmãos querendo, a gente continua depois para chegar nas 8 no final dessa sequência. Mas hoje nós estamos na 4ª, do fermento. Lembrando rapidamente, repassando aqui, que na parábola do semeador, que foi a primeira, fala das dificuldades da aceitação do evangelho. Existe um solo que se mostrou frutífero dentre os 4 solos. Satanás está ativo e agindo nesta era. Satanás é astuto, ele retira a palavra que foi ouvida. A astúcia dele é retirar a semente. Retirar. Quando a gente chega na do trigo e do joio, Satanás continua ativo nessa era, mostra isso. Satanás é quem semeia o joio. Então, aqui está falando da convivência dos crentes com os não salvos. E aqueles não salvos bem parecidos com os crentes. Satanás é astuto, ele imita. Lá ele retira, aqui ele imita. Quando nós vamos para a parábola... Deixa eu tirar vocês do meu caminho aqui, peraí. Onde que eu vou? Aqui, achei. A do grão de mostarda, haverá muito engano no meio da igreja. Na época da igreja, nessa época, era intermediária, né? Vai se ver uma aparente expansão. Por que eu chamo de aparente? Porém, falsa. Muita coisa falsa misturada com as verdadeiras, com a igreja verdadeira. Não haverá grandes progressos da igreja. E aí, a astúcia de Satanás é que ele confunde o falso com o verdadeiro. E torna-se muito grande, e a gente acha que a igreja que está grande, não, a igreja continua do tamanho dela, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, dos crentes de todo mundo. Aí tem um monte, a cristandade que a gente chama, né? A cristandade que não é a verdade, tá bom? Então, são esses 3, e aí eu vou colocar aqui no final, quando terminar do fermento, aí vocês vão ter a última caixinha aqui incluída para saber o resumo do fermento também.
Muito bem. Lembrando da nossa panorama, onde nós estamos falando, onde se encaixam essas parábolas de Mateus 13, e aqui tem esse gráfico que eu sempre uso para deixar a gente claro de que nós estamos falando. Aqui nós temos já em azul a era que nós estamos vivendo, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. Até um dia, nesse verde aqui, quando Cristo vai nos levar no arrebatamento para os céus. Né? A igreja com Cristo sobe. Logo em seguida, esse arrebatamento vai ter o período da tribulação. E depois, terminada a tribulação, o Senhor Jesus Cristo volta na sua segunda vinda para terminar a tribulação, ele vai terminar o trabalho que ele tem que fazer dos julgamentos da tribulação e entrar no milênio e de estabelecer o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, o reino messiânico, o reino milenar, assim chamado, né? E após os 1000 anos de reino, nós vamos ver a época do estado eterno com novos céus e nova terra. E aqui, com essa cruz aqui, eu representei a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, desde a vinda do Senhor Jesus Cristo até a segunda vinda dele, eu estou chamando de era intermediária, porque ainda não aconteceu o reino estabelecido. Não aconteceu o reino, somente aqui vai acontecer o reino. E essa questão do reino, ela é muito debatida ultimamente, e esses estudos de Mateus 13, ele está inserido dentro de uma série bem maior que eu tenho, que é sobre o reino, entendendo o reino milenar do Senhor Jesus Cristo através da Bíblia toda. Eu vou começar lá em Gênesis, vou para os profetas, vamos para o Novo Testamento e vamos para o Apocalipse. Nós damos uma varrida geral e vamos entender o plano do Senhor Deus para estabelecer o seu reino do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E aí, algumas interpretações teológicas acabam misturando um pouco as coisas da minha forma de ver, e diz que essa época que nós estamos vivendo aqui já é o reino, ou não tem nada de reino, não existe o reino milenar, não vai existir, ou o reino já está acontecendo aqui com a vinda de Cristo, o reino está aqui, e a gente usa um monte de expressões, nós estamos no reino, estamos no meio do reino, e essa expressão vem daqueles que interpretam erroneamente as profecias do reino milenar. Bem, enfim, esse é um assunto para a série do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Eu só quero que vocês se fixem que nós estamos vivendo nesta área intermediária, onde o Senhor Jesus Cristo chamou seus discípulos e aqueles que estavam próximo dele, e começou a falar com eles por parábolas. E nós já vimos lá atrás, acho que vocês vão lembrar, por que ele falava por parábolas, né? Era para revelar e para esconder, duas coisas opostas. Uma revelava aos seus discípulos e escondia dos fariseus e dos líderes do primeiro século, para eles não entenderem mesmo, mas para os discípulos é para entender. Então, ele chamou isso... ele chamou isso dos mistérios. As parábolas são mistérios, né? É dito aí, eu não sei se eu coloquei o versículo para a gente falar sobre ele, mas ele chama isso dos mistérios. Ainda não foram revelados no passado, mas agora estou revelando para vocês. É isso que quer dizer mistérios dessa época intermediária. Muito bem. O resumo, eu gosto sempre de começar pelo resumo correto. A visão que a gente tem corretamente da parábola do fermento, interpretação, a cristandade experimentará uma tão grande corrupção interna através de toda essa era intermediária. Então, nós estamos falando de corrupção no meio daquilo que se chama cristianismo, cristandade. E aí, para os irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo, a gente não está falando no meio da igreja. A igreja está inserida nessa cristandade. É que existe tantas denominações, até seitas, que clamam o nome de Deus, que leem a Bíblia, que se incluem dentro de um cristianismo, porque é por causa de Cristo, mas eles não são da forma que a gente entende as doutrinas que lá estão pregadas e o evangelho que é lá pregado, a gente entende que eles não são a igreja verdadeira, fiel do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja verdadeira e fiel são poucos. Não é essa bola da árvore lá que nasceu da erva da mostarda, né? E virou uma tremenda numa árvore, onde se aninham os pássaros, tudo misturado ali.
não é a igreja verdadeira. Ela está lá no meio, misturada, assim como a parábola do joio e do trigo nos ensinou. Tá bom? Então, a cristandade experimentará uma corrupção interna através dessa era. Então, é isso aí que o fermento vai estar falando. Acontece que existe uma interpretação popular, que é geral, que se ouve por aí, aliás, muito se ouve, de interpretações errôneas das parábolas, infelizmente, e se diz assim nessa interpretação: olha, o fermento é o evangelho. Nós estamos falando do reino de Deus, vamos pregar o evangelho do reino de Deus. O fermento é o evangelho. A massa é o mundo. A mulher é a igreja ou os ministros do evangelho. Quem deu esse comentário para nós foi o Arthur Pink, né, no seu livro, né, Profecias das Parábolas Proféticas de Mateus 13, mas vem de uma interpretação errônea, que eu chamo de interpretação popular, que o fermento é o evangelho, que a massa é o mundo, que a mulher é os ministros do evangelho. Ok? Vamos considerar aqui uma anotação que eu fiz a respeito do fermento. O fermento é, em todo lugar, na maioria das vezes, usado no sentido ruim. E aqui, nessa interpretação popular, se usa o fermento num sentido bom. E assim é comparado ao evangelho. Ele pegou o fermento e fez do fermento um elemento bom. Falou, não, é o evangelho do reino de Deus, que é pregado no mundo, através da igreja, dos ministros. É uma coisa boa, lançada no mundo. Só que vocês vão notar que, na maioria das vezes, na Bíblia Sagrada, não é 100%. Em algumas vezes ele é bom, mas na maioria das vezes ele é aplicado como uma coisa, um elemento ruim, um sentido ruim do fermento, né? Eu vou mostrar para vocês os versículos. Então, se ele é ruim, como é que o Senhor Jesus Cristo estaria usando, interpretando o fermento como o evangelho, a próprio evangelho de salvação do Senhor Deus ao mundo, como uma coisa que principalmente os judeus, isso que foi escrito na época dos judeus, eles entendiam como uma coisa ruim. Vamos ver, já já. A interpretação bíblica, que eu entendo ser a correta, como eu já falei lá atrás, vou repetir aqui, olha, o fermento é uma falsa doutrina, que eu chamo de apostasia. A massa é a cristandade. E a mulher é o sistema religioso. Então, vamos guardar. O fermento é as falsas doutrinas. A massa é onde está todo mundo que se diz religioso, cristão, cristianismo. Nessa massa toda, a mulher é o sistema religioso. Aí nós estamos falando de religiões que impõem as suas doutrinas religiosas próprias no meio da doutrina verdadeira da palavra de Deus. E se mistura tudo e vira nessa massa e corrompe essa massa. Que massa? A cristandade. Ok? Então, essa seria a interpretação bíblica de bate-pronto. Eu vou voltar de novo com essa história aqui daqueles que tem muita gente aí que entende assim, chama pós-milenistas. As pessoas que estudam a Bíblia interpretam-na de uma forma voltada para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu falo de pós-milenista, pré-milenista, é porque está relacionado com aquela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse pessoal entende, não somos nós, não é o que eu aceito, nem que os irmãos provavelmente já sabem que não aceitam isso. Mas eles pregam o seguinte, olha lá, defendida pelos teólogos aliancistas do período da pós-reforma. Diz assim, eles acreditam assim, através da pregação do evangelho, todo mundo será cristianizado e submetido ao evangelho antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, Cristo retorna à Terra depois do milênio, chama pós-milenista, ele retorna à Terra depois do milênio, daí o nome pós-milenistas. Então, esse pessoal que acredita que o Senhor Jesus Cristo só retorna à Terra após o milênio, pós-milenistas, eles acreditam que nós já estamos no período do reino. Aqui, reino agora. É a teologia do Kingdom Now Theology. É teologia do reino agora. Nós já estamos no reino. Quando você começa a interpretar que nós já estamos no reino, atropela um monte de profecias bíblicas do Senhor Deus através dos seus profetas do Velho Testamento, por exemplo. E, inclusive, os ensinos de Jesus em Mateus. Atropela tudo. Mas, como a teologia tem sempre resposta para tudo, eles acabam respondendo essas perguntas de tal forma que vão envolvendo a cristandade, o cristianismo,
para que eles acreditem que nós já estamos no reino. Tem muitas frases que, se eu falar aqui, vocês vão reconhecer nos ouvidos aí que vocês escutam, e de algumas denominações que são bastante espiritualizadas, né? Tipo neopentecostalismo, onde se diz Satanás está amarrado, amarra o demônio. Essa expressão amarrar Satanás é do milênio. Quando for estabelecido o milênio, Jesus vai amarrar Satanás, prendê-lo por 1000 anos. E esse pessoal entende que nós já estamos no reino, então eles já usam essa verbologia. Vamos amarrar Satanás. Primeiro, quem falou que somos nós que amarramos Satanás? Não somos nós. É o Senhor Jesus Cristo que vai amarrar Satanás. Entendeu? Então, essa turma que você vai ler muitos livros sobre isso. Você pega livros para ler as profecias bíblicas, você vai encontrar esse tipo de coisas inseridas por pessoas até pregadores bons. Eu lembro de um aqui, o John MacArthur. Eu costumo ter muitos livros dele aqui, li, gostei, escutei ele falar muitas vezes, mensagens diretas. John MacArthur. Só que ele é pós-milenista, ele vai falar que o reino é agora, já estamos vivendo o reino. E que nossa, a igreja tem a incumbência. Sabe o grande problema disso aqui, irmãos? Passa para mim a seguinte conclusão: a igreja tem a incumbência de estabelecer o reino, porque Jesus vem pós-milênio. Então, quem que estabelece o milênio? Nós, a igreja? Deus nunca pediu isso para a igreja. É o Senhor Jesus Cristo que vai estabelecer o reino. É Ele. Tá? Tem vários textos que eu posso citar para vocês vão ver claramente. Fala, é Jesus que estabelece o reino, não é a igreja. Então, começa a confrontar tudo, né? Muito bem, guardaram esse, porque eu vou falar muito assim do reino agora, então eu quero que vocês entendam assim, aqueles que acreditam que nós já estamos na época do reino. Nós não estamos na época do reino. O reino foi postergado quando Jesus veio, ele ofereceu o reino, eles rejeitaram as lideranças do povo judeu no primeiro século, eles rejeitaram o estabelecimento do reino. Jesus suspendeu, postergou e vai estabelecer o reino lá na frente, após a tribulação, como eu mostrei no meu gráfico. Por isso que toda hora eu mostro aquele gráfico. Após a tribulação, ele estabelece o seu reino. Então, o reino será estabelecido lá. Então, nessa época da intermediária, está postergado o reino. Era para ser estabelecido aqui, eles rejeitaram. Jesus suspendeu, postergou, vai estabelecer aqui. Então, nesse momento em que se chamam por aí de reino agora, nós, da palavra de Deus, somos contra. Não é verdade. E é isso que eu estou batendo com essa parábola do fermento hoje também. Vamos lá. Por que a parábola do fermento não ensina a teologia do reino agora? Eu vou dar aqui para vocês, acho que uns 5 elementos que estão escondidos aqui, umas 5 pontos. Por que essa parábola do fermento não quer dizer que nós estamos no reino agora? Primeiro, as 3 primeiras parábolas, como eu já contei para vocês, elas não falam da conversão do mundo. Pelo contrário, a semente foi lançada, mas são poucos que são salvos. Só tem um solo que produz fruto, e assim mesmo no quarto solo que produziu fruto, a produção é 100, 60 e 30, vai caindo. A palavra de Deus sempre nos alertou para isso, que os tempos seriam difíceis no final, que as conversões seriam mínimas. Basta se olhar do lado que você vai ver se é fácil, se não é verdade isso. Os irmãos pregam na rádio, mandam folheto, os irmãos visitam, chamam para a igreja. A igreja está bufando de gente aí, né? Deve ter uns 300 assim que se reúnem. Vai em qualquer outra igreja por aí verdadeira, igreja séria, você vai ver que são poucos. E a palavra de Deus já nos ensinou isso. São poucos que vêm para o caminho estreito, que pela porta estreita. Então, as 3 primeiras parábolas não falam de uma conversão que o fermento abordou a massa e levedou toda a massa, o evangelho, todo mundo. Não é isso. Número 2. Essas parábolas são um mistério. Como eu falei para vocês, o próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 13:11, que é o nosso versículo que está na frente aqui, ao que respondeu, eu estou lendo, tá? 13:11, ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles outros lá não lhes é concedido. Ele chama essas coisas que ele está contando, essas parábolas, de mistério dos reinos dos céus. E eu quero que vocês saibam essas coisas.
Por outro lado, o evangelho já era conhecido desde o Antigo Testamento. Quando em Gálatas 3:8 é mencionado sobre Abraão, ele vai falar que o evangelho já foi declarado para Abraão lá no Velho Testamento. Então, o evangelho já era conhecido do Velho Testamento, já foi revelado no Velho Testamento que viria, né? O próprio Gênesis 3:15 vai falar que um dia viria o descendente da mulher. Isso é proto-evangelho, gente. Isso é o evangelho pregado lá, o primeiro. Então, o evangelho, ele já era conhecido. Então, não pode dizer agora que ele significa o evangelho, porque isso que o Senhor Jesus Cristo está contando é um mistério, o mistério da parábola do fermento. É isso. Então, não é o evangelho, ok? Então, de novo, o pessoal do reino agora, aí, da teologia do reino agora, que defende esses pontos, aí, ó, 2 pontos que eu falei, não. Então, portanto, no 3, fermento não é o evangelho. Aí, 3 pontinhos que eu ponho de baixo. Muitos ouvem, mas não aceitam. Não é assim que acontece no nosso meio, desde quando nos conhecemos como igreja? Muitos ouvem, mas não aceitam. O fermento não faz isso. O fermento leveda a massa toda, não é verdade? Então, se fosse o fermento, o evangelho, qualquer lugar que você pregaria, os irmãos pregavam na rádio, nas casas, na igreja, aonde quisesse, dava tudo fruto, assim, porque leveda toda a massa, vai levedando. Então, o fermento não é o evangelho. Muitos ouvem, mas não aceitam. B, ele fala da mulher. Ele fala que é a mulher que colocou o fermento na massa. Então, a mulher que colocou o evangelho no mundo, na cristandade. Espera aí, mulheres? Como assim? Não dá para entender muito bem. Pregadoras, mulheres? E olha que tem, né, gente? Vocês vão concordar comigo que está cheio agora. A palavra de Deus nos ensina, sempre nos ensinou, que Deus usou os homens. 12 discípulos, não tinha mulher. 70 discípulos lá em Mateus, não tinha mulher. Homens. 1 Timóteo 2:12, Paulo alerta a igreja e dá aqui a doutrina com relação de como se proceder na igreja, 1 Timóteo 2:12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, nós sabemos da palavra de Deus que é assim que Deus quer que funcione. Aí você quer discutir esse assunto, debater, mas não é bem assim, a gente faz em outra época, no outro assunto. Mas essa é a regra da doutrina bíblica e verdadeira da palavra de Deus. Então, como a parábola menciona uma mulher fazendo isso, óbvio, não está falando do evangelho, não é evangelho o que essa mulher está fazendo, porque o evangelho não é pregado assim, dessa forma, definido por Deus através de uma mulher. C, o evangelho fala de humildade e não de encher-se. Agora eu queria que vocês pensassem no fermento fazendo o efeito na massa. O que ele faz? Ele incha, ele expande-se, ele cresce, ele se mostra. Espera aí, o evangelho, o princípio do evangelho é o contrário. Fala de humildade, amor, devoção. Primeiro o outro, depois eu. Não de inchar-se de orgulho. Vocês lembram do publicano? Lá em Lucas 18:13, o publicano vai falar assim, ele lá mal mexia a boca e dizia, Senhor, se propício a mim, que sou pecador. O evangelho humilha-nos, reduz-nos, não exalta orgulho. Não, não é. Então, o fermento faz isso. Então, o fermento não é o evangelho. Quarto ponto. O progresso do evangelho nas parábolas não condizem com a história. Agora, aqui eu joguei a história. Se a gente olhar para trás, aí, os 2000 anos, né? 500 anos, sei lá quantos anos, olhar para trás na história, não é assim que a gente vê o progresso do evangelho. É decrescente. A era de missionários sendo enviados para o mundo já foi muito mais forte. Hoje é bem menor. Hoje é mais local os países, são poucos os que saem para um campo missionário internacional, né? Então, em outras palavras, o progresso do evangelho é decrescente. E você fala, Zé Castão, você quer que seja decrescente? Eu não quero que seja decrescente, eu quero que as pessoas, Deus fala, eu quero que todos se salvem e que o evangelho seja pregado. Nossa obrigação é ir de pregar. Só que o resultado é pequeno. A gente pode até pregar bastante, mas é pequeno o resultado. Porque é assim que vai acontecer nos últimos tempos. Então, a história já mostra
que não é um mundo sendo convertido, estabelecendo um reino do Senhor Jesus Cristo na Terra. Não, não é isso. Antes, pelo contrário, o mal está crescendo, a corrupção cresce, as pessoas se degeneram cada vez mais devido ao pecado. É o contrário. Ok? Olha aqui que o Arthur Pink, que é um estudioso um estudioso das profecias, ele diz assim, Arthur Pink: a interpretação popular é contraditória aos fatos da história e pela experiência dos dias atuais. O evangelho tem sido, até hoje, pregado por 20 séculos e não há uma única nação ou estado, nenhuma cidade grande, pequena ou vila que tenha sido assim, convertida, evangelizada e se convertido por completo, e muito menos ganhas para Cristo. Se a versão popular é correta, o que não é, né? Mas se ela for correta, o evangelho é uma falha colossal e trágica. E a gente sabe que o evangelho não é uma falha, é uma salvação. Eu sou salvo, você é salvo, temos esperança, logo estaremos com o Senhor. Ele não é, ele mudou a nossa vida. Ele não é uma falha colossal. Então, o que está errado? A interpretação da parábola. Tá bom? Continuando, porque a parábola ainda não ensina o reino agora. Número 5, item 5. O fermento é algo ruim e não bom. E aqui vem aquela parte que eu até mencionei para vocês, que no judaísmo, os judeus ouvindo as mensagens, né, do Senhor, e quando eles escutavam e sabiam da lei lá do Pentateuco, né, a questão do fermento, eles sabem que era uma coisa não boa diante de Deus. Olha, eu estou abrindo aqui em Gênesis 19, 13 e 3, fala assim, instou-lhes muito, isso aqui está falando de Ló, quando ele recebeu anjos na sua casa, né? Instou-lhes muito e entraram na casa dele, de Ló. Deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos, e eles comeram. Para receber os anjos, ele tirou o fermento dos pães. Fermento fora. Eu vou ler agora Levíticos. Eu não vou ler tudo que tem, não, tá? Mas Levítico 2 e 11. Espera aí que eu estou procurando. Em Levítico 2 e 11, vai dar os detalhes, né? O manual aqui dos sacrifícios, né? Levíticos 2 e 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor será com fermento. Não será com fermento. Porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. As ofertas serão preparadas sem fermento. No Velho Testamento. E no Novo? Mateus 16. Perto de onde a gente está estudando aqui. No Mateus 16, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando, 16 e 11. Ele vai dizer assim, Mateus 16 e 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Entenderam? Fermento comparado à doutrina errônea de desvio de Deus dos fariseus e dos saduceus. O quê? Fermento. Então, fermento não era uma coisa... E o judeu, então, entendia isso. Fermento não é uma coisa boa. É uma coisa ruim. O Senhor Deus manda tirar das ofertas. Tira fora. Ele corrompe. O fermento corrompe. Eu vou ler mais o último versículo em 1 Coríntios. Paulo também menciona, né? 1 Coríntios 5, e o versículo 6 e 7, e que quando Paulo estava falando umas exortações para a igreja, aliás, umas exortações duras de problemas de pecado, né? Aí no versículo 6 ele fala assim, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Entendeu, irmãos? Lance fora o fermento. Então, mais um item que eu quero que vocês guardem, porque que nós não estamos de acordo com o ensino da teologia do reino agora. Porque quando eles falam que o fermento é o evangelho, a gente está dizendo, não, não é. O fermento é coisa ruim, o evangelho é coisa boa, boas novas, boas notícias. Não é o fermento. Número 6. Aí,
a história da mulher esconder o fermento na massa. É dito aí na parábola, né? Ela esconde dentro da massa 3 medidas de fermento. Obviamente, não significa pregar o evangelho. Pensa um pouquinho comigo. Quando você prega o evangelho, você quer que todo mundo ouça. Você quer que um monte de gente venha e escute o evangelho, que aceite Cristo pelo evangelho. E é aberto, não tem nada escondido, não é uma operação secreta, não é uma igreja secreta, as portas são abertas. Tanto é que se vai ao rádio, se faz pregações no rádio para pegar o maior número de... Vocês entenderam onde eu quero chegar? O evangelho, ele é aberto. Você quer ver? Ó, eu vou ler segunda... Bom, no Mateus 10, 27 eu não vou ler, mas ele fala assim, ó, proclamai, o que eu disser para vocês aqui, proclamai nos eirados. Vai, proclamem. Aí vem para 2 Coríntios 4, eu vou ler esses versículos que estão aqui, que eles podem nos ajudar também. Olha, no capítulo 4, os versículos 2 a 6... Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando as palavras de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso... 2 a 6, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quem esconde é Satanás. O qual é a imagem de Deus? Versículo 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O pregar o evangelho e fazer o mundo conhecedor de Cristo é um negócio aberto, não está encoberto. Algumas vezes está por força de Satanás, que veda os olhos dos incrédulos para que não vejam o evangelho do Senhor Jesus. Esconder o fermento na massa não significa pregar o evangelho, pelo contrário, porque o evangelho é pregado para que todos vejam, não escondido. O evangelho não é escondido, é proclamado nos eirados. Então, esses 6 pontos, para nos dar essa argumentação de que essa parábola Jesus contou, ele não estava falando de reino agora, ele estava falando dos mistérios do reino. Em conclusão, irmãos, eu queria já ir concluindo, é assim, com relação à parábola, depois eu vou falar mais um pouquinho de alguma coisa, mas olha, concluindo a parábola, nesta era intermediária, Deus ainda está operando sua obra através da igreja, não há dúvida. Não estamos no reino milenar. Eu quero que isso fique bem claro. Não estamos no reino. Apesar da igreja fiel e verdadeira resistir à corrupção pelos falsos ensinos e heresias, continuam sendo inseridos na massa, na igreja. Vão sempre estar chegando e bombardeando os ouvidos dos irmãos e das irmãs da igreja, ensinos falsos e heresias. A gente tem que se preparar para não recebê-los. A corrupção das doutrinas, terceiro ponto aí, a corrupção das doutrinas bíblicas é sutil, invisível, penetrante, como o fermento na massa. É sutil, invisível e penetrante. Olha o cuidado que nós temos que tomar com Satanás. Ele é sutil para corromper a massa. Exemplo. Essa semana eu estive estudando um pouco sobre esses grupos dos Estados Unidos. São mega igrejas. Talvez você já até viu pela internet. São mega igrejas dos tempos de hoje. Agora o negócio é mega igreja. O negócio mesmo, vou botar entre aspas. O negócio é mega igreja. E a Bethel Music é de uma igreja, um Bethel Church, mega igreja. E olha o estrago que eles estão fazendo na cristandade, no meio dos irmãos, no meio das igrejas verdadeiras. Pela música. Eles são conhecidíssimos pela música. Louvor, adoração contemporânea, bem feita. Irmãos, eu gosto de música, sou envolvido por louvores maravilhosos, então eu faço muita crítica sobre isso, e porque eu gosto muito, eu vou atrás, eu escuto, eu vejo o que está falando o texto, se não tem heresia no texto, das estrofes, da letra. Então, eu fui atrás. O que acontece com o Bethel Music? A Bethel
não é tanto na música. As músicas são bonitas, são os melhores músicos, pianistas, cantores, eles reúnem, eles fazem um show. Se você assistir no YouTube, você vai ver que é um show, luzes, câmera e ação, tá? Para que todo mundo, os jovens principalmente, sejam envolvidos nessa igreja que eu queria estar. Só que por trás disso, irmãos, até aí, a gente não concorda muito com esse negócio de adoração show, eu não concordo, né? Mas até aí o problema não é grande. Então, é um pedacinho de fermento inserido na massa, sutilmente e invisivelmente penetrante. Por quê? Por causa da música bonita, bem feita, bem gravada, nós vamos querer cantar, é linda, ele eleva, assim, os pensamentos e as reflexões. Você quer ser membro e seguidor da Bethel Church, da Igreja Bethel, né? Aí eu fiz questão de buscar o que tem de errado na Bethel. Por que a gente está tão crítico contra o pessoal? Se a música é tão bonita, qual o problema de ter uma música bonita, né? Eu vou mencionar para vocês rapidamente, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui, ó, anotei no meu caderno que eu escutei toda a descrição. Eu vou falar rapidamente. Jesus nasceu de novo. Quando ele ressuscitou, ele era humano, então ele teve que nascer de novo, e isso aconteceu na sua ressurreição. Hã? Como? Existe um fator chamado quenoses, né? Quer dizer que Jesus se esvaziou-se na sua encarnação. E é verdade, a gente lê em Filipenses 2 que Jesus se esvaziou, ele abriu mão do fato dele ser Deus para vir ao mundo e ser humano, nascer aqui. Só que eles explicam assim, a doutrina lá é assim, ele se esvaziou de vez, ele não é divino. Jesus veio não divino, ele veio humano, puro, que nem nós. Só daí você já toma um maior susto, né? Jesus se esvaziou, ele não é mais divino. Ah, mas aí ele se tornou divino no novo nascimento, na ressurreição. Ah, para que essa confusão? Para interesses da mega igreja business, de negócio. Tem um monte de coisa aí. Aí fala da dominação. Terceiro ponto da doutrina deles, a dominação. A igreja será toda poderosa na terra antes da volta de Cristo. Vocês lembram que eu falei lá atrás? A igreja vai se dominar o mundo em todos os aspectos, nas artes, no entretenimento, nos negócios, na educação, na família, no governo, na mídia, na religião. Vai da igreja aqui. Vai da igreja. Porque nós estamos estabelecendo o reino. Nós não estamos estabelecendo o reino. Você viu como onde está pregando? Essas mensagens estão saindo por aí afora entre livros, vários livros, mensagens cheias no YouTube. Se você abrir lá Bethel Music e pegar, você vai achar um monte. Só que, como eu disse, as músicas eles tomam cuidado para ser um fermento sutil. Ela não agrava você assim, nossa, Zeca, aqui não tem nada de errado na música. Não tem mesmo. Só que quando você usa a música dele nas igrejas, eu estou falando mais dos Estados Unidos, né? Quando você usa as músicas da Bethel Church na reunião e usa, aqui não acontece isso, mas lá acontece. Você tem que pagar direitos. Todo esse dinheiro que a igreja está usando todos os domingos, todas as reuniões e usa as músicas deles, você está clique, 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 a maquininha está rodando lá dinheiro, entrando numa falsa igreja. É aí que eu queria chegar. Elas são falsas igrejas, falsos ensino, falsa doutrina por trás. Eu vou te dar mais um aqui, que você vai cair de costa. Primeiro que entra muito na área de cura, milagres, que já que você é parecido com Jesus, porque ele foi humano, então nós também somos iguais, foi nos dado também o poder de curar, e a gente pode curar o que for tiver na nossa frente, nós temos que treinar para curar as pessoas. Tido como dom isso daí, né? Mas eu vou pular aqui alguns, falar do time de ressuscitação. Você entendeu bem? Você escutou bem, entendeu? É um time de ressuscitar pessoas. Chama Dead Raisers. Dead Raisers. Aqueles que ressuscitam pessoas. Eles são treinados espiritualmente para que, quando tiver um caso, eles proclamam que já ressuscitaram as 11 pessoas. Só que não existe nenhuma evidência em lugar nenhum que isso aconteceu. Mas eles pregam que eles têm poder, inclusive, para ressuscitar pessoas. E deitar nos túmulos e obter do que morreu, você deita lá que vai infundir em você os poderes daquele líder cristão evangélico, deita lá no túmulo que você vai sugar dele as energias de informação que ele tinha. Absurdo, né, gente? Por isso que chama heresia.
E tem outra ainda que eu fiquei mais chocado, chamar o Espírito Santo da Genie do Aladim, e que ele é azul, que ele opera assim como um Genie do Aladim. Eu cansei, acho que vocês também, né? Mas só para dar um exemplo de que o fermento vai entrando sutilmente, entra pela música bonita. O Hillsong também, e a Jesus Culture, são outros grupos de mega igreja. A Hillsong é mais da Austrália, mas está no mundo inteiro. Tem até para Hillsong Kids, está cheio de música. E, de novo, vou dizer, são bonitas. Você fala, Zé, não tem nada contra essas músicas. Muitas delas não tem nada contra, não. Elas são bonitas, mas a hora que você está cantando, você está apoiando uma igreja falsa. Você está adotando material criado por uma igreja falsa. Heresias, falsos ensinos, está inserido aí no meio da cristandade. São fermento. Não dê força para isso. Cancela. Tira o fermento. Cai fora. Bora lá. Outra conclusão. Não é necessário muita quantidade de fermento. Um pequeno ensinamento falso já será suficiente para atingir toda a massa. 2 Pedro 2:1. Aí vem todas, tem muitas, né? Vamos pegar as situações aí. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro. Vem primeiro aqui. Olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, vamos tomar cuidado com as heresias que estão por aí. E aí vem a grande responsabilidade de cada um de nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, da liderança, de proteger o rebanho, não colocar pregadores que vão trazer heresias lá no púlpito. E eu sei que é costume já dos nossos irmãos, onde convivemos, tomar todo esse cuidado. Eu já conheço o esquema e é muito bom, é bíblico, de tomar cuidado com isso. Quando vem alguém estranho pregar, vocês verifiquem, ele está recomendado por alguém, ele vem de que igreja, qual é a linha de doutrinamento bíblico que ele tem. Senão vocês vão colocar lá na sua reunião e ele vai trazer doutrinas diferentes. Né? E aqui em 1 Coríntios 5:10, eu só vou comentar, não vou ler o versículo, se refere aqui à igreja. Paulo fala assim, eu não estou falando dos incrédulos, eu estou falando daqueles que se diz cristão e está no meio de vocês e está no meio dos irmãos. E está ali propagando heresias. Então, gente, o fermento é muito perigoso, é ele que corrompe toda a cristandade, corrompe toda a massa. Então, só para terminar o outro quadrinho nosso aqui que eu falei no começo, né? A do semeador, Satanás retira. A do trigo e joio, ele imita. Do grão de mostarda, ele confunde. E o que ele faz no meio do fermento? O falso evangelho e doutrinas heréticas. A mulher é o sistema religioso do mundo, a corrupção é sutil e penetrante, provoca uma grande apostasia, e Satanás é astuto, ele corrompe, ele retira, imita, confunde e corrompe o meio da massa, o meio dos irmãos. Eu sei que nós estamos chegando no fim, se os irmãos permitirem mais uns minutinhos, eu vou só falar um pouquinho da apostasia agora. Como eu falei aqui, ele provoca uma apostasia, e aqui na Timóteo, Paulo fala sobre apostasia, e eu estou fazendo uma comparação aqui com o fermento. Timóteo 1:19, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. A apostasia é um afastamento generalizado de Deus por parte daqueles que professam conhecer a Deus, da igreja invisível, da cristandade. Apostasia é afastamento do verdadeiro Deus. Massa levedada. Apostasia, rebelião, está junto. Então, a apostasia quer dizer isso, vai fugindo, vai levedando, vai fugindo. Apostasia, distanciamento, afastamento generalizado de Deus. Ok? E aí que Timóteo falou, Paulo falou a Timóteo lá, ó, eles naufragaram na fé, porque eles foram se distanciando da fé. 2 Tessalonicenses 2:3 fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O homem do pecado, o anticristo,
Então, aqui em 2 Tessalonicenses, está falando da vinda do anticristo no final dos tempos. E quando o anticristo virá, a palavra de Deus está dizendo assim, antes que ele venha, vai acontecer a apostasia. Entendeu? Esse distanciamento de Deus e corrupção do meio do evangelho, vocês vão presenciar. Só que aí, depois disso, virá o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. Aqui eu fiz um desenho rápido. A apostasia acontecendo aqui, antes da flecha vermelha, né? Nós estamos aqui, né? E eu já estou enxergando, irmãos, muita coisa, como eu mencionei para vocês, dessas igrejas que eu estou fazendo levantei essa estatística, essas análises das doutrinas que são pregadas hoje. Essa apostasia já está acontecendo hoje, nessa era intermediária, mesmo antes da igreja subir ao arrebatamento. Isso significa que, em seguida que a igreja subir, vai ser a tribulação, não vai? Então, vai vir o anticristo aqui, logo no começo da tribulação. Vai aparecer o anticristo, porque ele vai liderar todas as ações, os processos dentro da tribulação. Então, vai aparecer o anticristo aqui, tá? E a palavra de Deus fala assim, antes que venha o anticristo, vocês vão ter a demonstração de grande apostasia. E eu não estou falando de datas, a gente sabe que nós temos um pé muito firme nessa palavra de Deus que fala que não nos cabe dizer quando que o Senhor vai fazer esse arrebatamento, essa data, porque nós vivemos na iminência. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 100 anos, não sei. Mas então nós vivemos pela fé e dizemos, um dia o Senhor virá e buscará a sua igreja. Ou seja, nós estamos a quanto de distância da chegada do anticristo? 100 anos? 1 ano? 10 anos? Não sabemos. Então a gente vive assim, que seja hoje, né? Nós não cantamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar. Pode ser que seja hoje à noite, mas pode ser que não, Zeca, vai ser teus netos, teus bisnetos, tataranetos, eles vão viver muito tempo ainda aí, e lá para frente, mas a gente não sabe. A única coisa que eu quero deixar claro é que antes da vinda do anticristo vai acontecer um grande afastamento de Deus chamado apostasia. Tá? E aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou fazer uma ilustração e nós vamos terminar com ela rapidamente. Como os crentes devem agir diante de uma apostasia? Na década de 80, eu vou contar uma ilustração. Na década de 80, todo mundo deve conhecer a Coca-Cola. A marca Coca-Cola. Famosíssima, todo mundo tem. Mas só que tem a concorrente dela, Pepsi-Cola. Só que a Pepsi-Cola estava vendendo muito, a Coca-Cola inventou de fazer uma pesquisa entre jovens, principalmente, saber que eles gostariam que fosse a Coca. Então, sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma nova Coca. Alguém já deve ter bebido isso aí. New Coke, nova Coca. Eles criaram uma nova fórmula e criaram algo diferente. Saíram da fórmula original e fizeram uma nova fórmula para atender os anseios da juventude, que queria uma Coca diferente, vamos fazer o diferente, quero novidades. Ao fazer isso, irmãos, no começo até eles venderam bem, foi bem, parece que ia tudo bem, mas deu uma devassada e quase quebrou a Coca-Cola. Então, o que eles fizeram, irmãos? Eles foram atrás, reconheceram que eles erraram, que eles não deveriam ter mudado, porque as pessoas começaram a falar, você tirou a fórmula que a gente já conhece há anos, que a gente gosta, agora não tem mais. Você vê que essa nova Coca aí que não presta, a gente não quer. Em outras palavras, eles criaram rapidamente uma Coca-Cola clássica, né? Coca-Cola clássica. Acho que vocês até lembram dessa latinha aí. Coca-Cola clássica. E com essa Coca-Cola clássica, eles pediram desculpa para o público, e essa Coca-Cola clássica, como a palavra diz, clássica, quer dizer, nós voltamos ao que era. Fala o que era já, não muda nada, não. Só faz o que já era, que tá bom, eles vão adorar. Disparou em vendas e foi grande força no meio da sua concorrência. Porque eles voltaram para o clássico. Saíram do clássico, voltaram para o clássico. Tiveram a capacidade de voltar para o clássico, né? Olha aqui que eu escrevi. O Tommy Nelson, que contou muito essa história em mensagens dele. Quando se tem um clássico, você não o muda simplesmente por causa da pressão de uma nova geração. Ok? Não se muda assim. Passa isso para o evangelho, para a igreja, para os tempos que nós estamos vivendo.
As igrejas estão inventando um new Coke, uma nova Coca. As mega igrejas estão vendo como que eu posso atrair os jovens através da música, dos danças e teatros e não sei o que mais, mas eu tenho que atraí-los. Eu tenho que fazer uma nova Coca. E aí fogem do clássico. Olhando para a palavra de Deus, eu estou chamando a palavra verdadeira, que não muda de Deus, de clássico. Não se muda o clássico porque as gerações novas querem. Não se muda. Mantenha o clássico. Então, o que os crentes têm que fazer? Manter o clássico. O nosso compromisso é com o clássico. O mundo não precisa de uma nova Coca, mas a única coisa que a palavra de Deus pode dar, a verdade imutável e constante de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que nós aprendemos dos séculos, da palavra de Deus, séculos, dos pais da igreja, dos irmãos que já passaram por nós e aprendemos, é isso que a gente tem que manter. A gente não precisa criar uma nova Coca. Mantenha o clássico. Pura palavra de Deus em nós. Que a gente vai estar barrando a corrupção do fermento. A gente vai botar um pé na porta. Aqui não entra fermento, porque a gente mantém o clássico. Aqui é quase que uma outra mensagem, então vou passar bem rápido, porque o nosso tempo já foi. Tá? Mas aqui, em Judas, se você ler o livro de Judas, né, o penúltimo livro da Bíblia, no versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, ó, lembrem-se o que os apóstolos alertaram. Paulo alertou sobre isso, Pedro alertou, João alertou, Timóteo, lá a carta a Timóteo, né? Paulo escrevendo a Timóteo. Então, ele está Judas está nos ajudando a cuidar dessa questão de fermento, de apostasia, de desvio das sagradas e verdades de Deus. Ele está dizendo assim, mantenha em mente, lembra-se que os apóstolos já alertaram sobre isso. Segundo ponto, versículo 20 e 21, mantenham-se, fiquem firmes na fé, que é a palavra de Deus, através da palavra de Deus, na oração impelida pelo Espírito Santo, no amor de Deus, desejosos da volta de Cristo. Ele está pedindo, ó, foca nisso, que vocês não vão ter heresia entrando no seu ouvido. Foca nisso. Mantenham-se. Terceiro ponto, no versículo 22 e 23, ele fala, alcance outros, os duvidosos, os enganados e os contaminados. Lá diz isso, né? Duvidosos, enganados, pessoas que estão sendo envolvidas pela heresia. Alcance eles com uma palavra de apoio, com uma palavra de solução, com uma palavra de exortação. Alcance eles. Vai lá, faz alguma coisa. E por último, versículo 24 e 25, aquele versículo maravilhoso, né? Descansem no Senhor. Ó, descansem no Senhor. Não se aflija com isso. Descanse. Ele é poderoso para vos guardar e apresentar diante da glória. Descanse no Senhor. E aí eu vou terminar com esse versículo. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Aguardando dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira futura. Nós devemos viver aguardando o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos levar para sempre. Que Deus abençoe os irmãos e esse pensamento dessa parábola do fermento possa ajudar vocês a entender aonde vocês estão pisando hoje, como igreja, como crentes, suas famílias, você individualmente. O que vai estar ao redor? É isso que Jesus quis chamar a atenção e nos deixou as parábolas. E vocês vão estar passando por isso enquanto não vem o reino milenar. Vocês vão estar passando por isso. Mas vocês serão levados um dia. Tranquilo, nós vamos levar vocês. Enquanto isso, descanse nos poderosos braços do Senhor. Amém. Deus abençoe.